Então, a aula de hoje, né, a gente vai fazer essas práticas aí, certo? Então, o que ele diz aí, a primeira questão, né? Cria um código que receba o nome, o curso e as 4 notas de um aluno. Então, a gente já sabe, pessoal, que isso aí a gente vai usar o quê, né? Criar um código que vai receber o quê? Nome, curso e 4 notas. Então, você tem aí instruções para fazer usando o quê? A função input, né? Você vai precisar de uma variável para o nome, a variável para o curso, e note, são 4 notas, não são só 2 notas. Então, você vai precisar de 4 variáveis para as notas, mais, né, a questão aí dessas outras duas. Então, vamos começar a fazer aqui, utilizando o Python, né? Deixa eu abrir o Python aqui. Então, eu vou abrir aqui, vou fazer pelo modo compilado, certo? Então, vamos lá. O código, ele está pedindo para você o nome da pessoa, né? Então, vamos lá, input. Note, pessoal, que nome do curso, endereço, tudo isso aí, você não precisa utilizar o que a gente chama de float nem int. Lembrem-se, o float e o int é só com números. Se você vai receber nome, se você vai receber algum texto, endereço, e-mail, é um input direto. Então, vou colocar aqui, né? Digite seu nome, tá? Digite seu nome. Então, já fiz a primeira coisa, né? A outra coisa que ele está pedindo é o curso. Então, eu vou colocar uma variável aqui chamada curso e vou fazer a mesma coisa. Input, certo? E vou colocar agora assim, digite seu curso, ok? Deixa eu botar os 2 pontinhos aqui, né? Para ficar aquela separação entre uma coisa e outra. Aí, seguindo lá a questão, né, ele está pedindo agora 4 notas. Então, eu vou fazer assim, ó, N1, né, nota 1. Note, agora nota, pessoal, é o quê? É um número. Então, você tem que usar o float ou int antes do input, né? Isso aí já é de bom tom você saber essas coisas. Então, como essa nota, ela pode ser uma nota quebrada, ela pode ser um 8.7, né? Então, eu vou colocar o float antes aqui do input, tá? Input, e agora vem, de fato, o textozinho, né? A pergunta que eu quero. Então, eu vou colocar só assim, ó, nota 1. Opa. Nota 1. E, né, pra gente fazer... Opa, tá faltando o quê? Tá faltando outro parênteses, né? Não se esqueça. Abriu 2, fecha 2. Para ser mais rápido, o que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V. Né? Já que praticamente você vai ver que uma coisa, pessoal, vai ser igual à outra, tá? Só vai mudar o quê? A variável, né? Então, note que eu fiz isso aí, o Ctrl C, Ctrl V, né? Para agilizar a nossa vida. Por quê? Porque a lógica dessa programação aí das notas são a mesma. O que eu estou mudando? Eu estou mudando só a variável. Vai ser N1, N2, N3, N4, né? Porque são 4 notas, tá? E, obviamente, também o textozinho de dentro, né? Não, é nota 2, é nota 3, é nota 4. Então, veja que você pode fazer isso, né? Para agilizar no seu código, né? Agilizar na sua programação. Então, vamos lá. Eu já fiz toda essa parte inicial, que é essa parte aqui, ó. Receber o nome, receber o curso, receber as 4 notas. A gente sabe que receber, a gente vai utilizar a função de entrada, que é a função input. Aí ele continua. A média da instituição é 6. Perfeito. Aí ele diz, informe se, olha só, uma coisa que eu expliquei para vocês, tanto do primeiro A como do primeiro B, note a presença da palavrinha se, né? O se é a chave fundamental, pessoal, para a gente identificar se vai ter uma estrutura de decisão, ok? Então, o se ele é a chave fundamental para isso. Por quê?
Porque veja que eu tenho duas coisas. Ou o aluno está aprovado ou o aluno está reprovado. São duas decisões, são dois caminhos, correto? São dois caminhos aí para ter que fazer. Tá, mas esse caminho, professora, você também falou na aula passada que esse caminho vai depender de um fator de decisão. Então, antes eu vou ter um fator de decisão que vai me dizer se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. Nesse nosso caso aqui, desse exemplo, ou se a pessoa vai estar aprovada ou se a pessoa vai estar reprovada. Mas como é que eu consigo fazer isso? Qual é o fator de decisão? Tá aqui, ó. É a média, pessoal, da instituição. Eu coloquei essa questão de propósito porque é uma coisa que você faz praticamente todo ano, certo? Todo ano você faz isso, porque você fica somando as tuas notas e tirando a tua média, porque é em cima da média que você sabe se você está aprovado ou se você está reprovado, ou de uma possibilidade de fazer uma prova final, algo do tipo, né? Note que no dia a dia você diz assim, olha, se minha média tiver maior que 6, eu tô de boa, eu tô aprovado, já que ele fala que a média é 6. Então, note na minha própria fala, note naquilo que você fala. Sempre você vai encontrar essa palavrinha, o se. Então, olhe, se a média for maior do que 6, significa o quê? Que o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, a gente vai tentar transformar essa nossa fala para programação, que é isso o fator de decisão, certo? É isso o fator de decisão. Eu tenho como saber se está aprovado ou não baseado na média. Aí vem uma coisa, como é que eu tiro a média? Como é que eu tiro a média de uma coisa? Eu vou colocar aqui a variável MD, certo? A variável MD, pessoal, vai ser a variável que vai ter essa média. Então, a média, lembre, matematicamente, a média vai ser o quê? É a soma das coisas. Que coisas são essas? São as notas, ó. Eu tenho a nota N1, mais o N2, mais o N3, mais o N4. E eu vou dividir pela quantidade de coisas. No caso, eu vou dividir aqui por quanto? Eu vou dividir por... Exatamente, eu vou dividir por 4, tá? Não é por 2. Muitos alunos vacilam, que acham que média é tudo dividir por 2. Não é, certo? Média é soma das coisas dividido pela quantidade dessas coisas. Se são 4 notas, você vai dividir por 4. Se fosse 8 notas, você ia dividir por 8. Então, eu somei tudo e dividi por 4. Nesse caso, a gente encontrou a média. Como é agora, professora, que eu faria, né, esse fator decisão? Se, o se, pessoal, é o if, tá? É o nosso if, a nossa estrutura de decisão. Então, se essa variável MD for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Note que eu transformei toda aquela frase, né, ó, se a média for maior ou igual a 6, eu transformei tudo isso aí, toda essa frase que eu acabei de falar, para programação, utilizando, obviamente, essas coisas aí da programação aqui no Python, tá? Então, se a média é maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou dizer simplesmente, para mostrar, para dizer alguma coisa, a gente utiliza o print, né? Então, eu vou colocar assim, você está ok. Note, pessoal, que eu tenho ou uma coisa ou outra. Bom, se a primeira coisa já está o aprovado, a outra coisa é o reprovado. Então, eu vou dizer assim, ó, else, e coloco o print, e coloco a outra resposta lá, que é o reprovado, né? Eu vou colocar só assim, ó, você, colocar assim, precisa estudar mais, né? Então, note, quando você tem uma simples decisão de duas coisas para fazer, você tem um fator decisão, que o fator decisão está aqui, que é o teste, né? A condição. Qual é essa condição? A nota, no caso a média, ser maior ou igual a 6. Se isso for verdade, se essa média for maior ou igual a 6, você vem para cá, a primeira resposta. Esse else, pessoal, você pode até fazer uma anotação. Esse else significa justamente o senão. É o senão. Então, se uma coisa acontecer, ok, acontecer. Agora, se não acontecer, vai acontecer uma outra coisa,
que é esse outro caminho aqui, tá? Então, note que quando você tem, isso estava até no material de vocês, estava não, tem no material de vocês. Se você só tem dois caminhos, que é um ou outro, você utiliza essa estrutura do if e do else. A partir do momento que você tem outros caminhos para mostrar ou para seguir, aí vai aparecer aquela outra estruturazinha que é o elif. A gente fez um exemplo na aula passada, lá de ligar a luz, né? Se acendia, se não acendia, se tinha trocado, se não tinha. Observe que como lá você tinha vários caminhos, lá você colocaria o elif, certo? Mas repito, caso simples, faça até essa anotação. Quando eu tenho apenas dois caminhos ou duas respostas, que é nesse caso aí, ou é uma coisa ou é outra, quando eu tenho apenas duas respostas, eu vou utilizar o if e o else. O if tem o teste, né, tem a condição. O else, observe que não tem. É sempre assim, professora? Sim, sempre o else não precisa ter a condição. Ele não tem o teste, note. Só quem tem um teste é o if. Professora, sempre eu preciso começar com if? Sim, sempre, tá? Mesmo naquelas questões ou naqueles exemplos que aparece aquele outro componente, que é o elif. Sempre você começa com if, ok? Então, note, analise as coisas, né? Observem as coisas, tá? Então, a primeira questão aí dessa prática 4, pessoal, é esse código aí, né? Observe que um código um pouquinho maior daqueles que a gente vinha acostumado, né? Tanto da prática 1, da prática 2 ou da prática 3, porque obviamente depende do programa. O programa está pedindo 4 notas, então obviamente vai ter mais código, vai ter mais linha de código para você implementar, tá? Então tudo depende da questão. Então eu vou colocar aqui agora para rodar, né? Vou salvar primeiro, obviamente. Aqui é um pouquinho diferente, né? Daquele outro. Vou colocar aqui o nome de aulaif.py, né? Não se esqueça. Vou salvar. E agora ele vai rodar aqui, né? Rodando. Então tem lá, digite seu nome, né? Carlos Daniel. O curso Informática. Aí vem, começa, né? Primeira nota. Digamos que o Carlos tirou, sei lá, 7,4 na primeira nota. Depois tirou 8,2. Depois vacilou um pouquinho, ficou com 5. E depois se recuperou aí para 6,5. Aí ele vai somar, né, pessoal? Vai tirar a média aí seguindo o código. E vai dar se está aprovado ou não, certo? Então, vamos dar o Enter que ele vai mostrar aqui, ó, você está ok, ou seja, porque essa média, né, a gente pode até colocar aqui, só para a gente ver uma coisa, ó, antes de entrar no if e no else, eu vou colocar assim, ó, print e a média da pessoa, né, só para a gente ver o cálculo dessa média, certo? Só um acréscimo aqui de informações. Então, vou colocar aqui para rodar de novo. Então, digite seu nome, agora é Amanda, né? O curso, deixa eu ver outro curso aqui, enfermagem, nota 1. Vou tentar colocar que a Amanda tirou notas baixas, né? Notas muito baixas. Então, vejam, a média dela foi 4,9, né? E, realmente, né, 4,9, pessoal, tá abaixo de 6. Então, ele caiu nesse outro aqui, ó, você precisa estudar mais, né? No caso aí, ela estaria mal, né? Estaria reprovada, certo? Então veja que você faria essa primeira questão dessa forma, né? Entre o if e o else. E repetindo, né? Lembrando, quando você só tem duas respostas, você utiliza dessa forma o if e o else. E basta apenas uma condição. Essa condição vai ficar lá no if, tá? Para você fazer as orientações, se vai para um lado ou se vai para o outro, ok? Então aí, se a gente quisesse rodar de novo para sair testando, a gente fez 2 testes, né? Um teste positivo aí que a pessoa caiu nessa primeira linha aí, né? Nesse primeiro caminho.
porque estava ok, com certeza a média foi maior, e a gente fez o outro caminho, para a pessoa cair nesse outro caminho, né? Precisa estudar. Por quê? Por causa da média, a média estava abaixo de 6, correto? A segunda questão diz o seguinte: construa um algoritmo, né, um código, que leia o preço de um produto e apresente a mensagem. Ó, você precisa, ele está dizendo, leia um preço. Você, para ler um preço, você precisa capturar aquele preço, né? Você precisa dessa informação desse preço. Se você precisa disso, lembre-se, você vai utilizar o input, correto? Vai utilizar o input. Então, você já sabe que precisa de um input aí para pegar esse preço desse produto. E você vai dizer o seguinte, e apresente a mensagem em promoção, caso o preço seja maior ou igual. Olha só, que questão legal. Ela já te dá como você deve fazer. Se aquele preço, pessoal, for maior ou igual a 50, o que vai acontecer? Apareceu uma mensagem dizendo assim, ó, em promoção, certo? Maior ou igual a 50. E, caso contrário, né, vai apresentar a mensagem preço normal. Então, é uma questão muito simples. E aí vai uma outra dica, né? Se você puder anotar essa dica, seria muito bom. A dica é o seguinte: professora, você falou que quando apareceu o se, né, como apareceu aqui nessa outra questão, ó, o se, quando aparece o se, de fato a gente vai utilizar uma estrutura de decisão, que é o if ou o else. Tem uma outra palavrinha que pode aparecer que tem o mesmo sentido, pessoal, é a palavrinha caso, certo? Essa palavrinha caso, que está aí nessa segunda questão, ela representa também, na mesma raciocínio do se, tá? E o se não tá aqui, ó, caso contrário, caso é uma coisa, tá aqui, ó, em promoção, caso contrário, preço normal. Veja, caiu de novo naquela situação que eu tenho dois caminhos para seguir, né? Eu tenho dois tipos de resposta, ou em promoção ou preço normal. Mas isso aí, professora, tá baseado em quê? Como é que eu digo se é em promoção ou como é que eu digo que tá em preço normal? A questão foi legal que ela já falou aqui, ela já te deu o caminho das pedras. Qual é esse caminho, professora? Tá aqui, ó. Maior ou igual a 50. O que é maior ou igual a 50? O preço do produto que você vai pedir. Então ele já te dá a questão, já te diz, né, te fala como é que você tem que proceder. Você só tem que transformar esse texto aqui para a programação, tá? Então, veja como é que a gente consegue interpretar uma questão, lendo ela com calma, e aí você vai quebrando ela aos poucos para transformar tudo isso em programação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só comentar essa outra questão aqui, né? Essa foi a questão 1. A Q2, né? A questão 2, tá? Então, a questão 2 diz o seguinte: você precisa de um preço, né? Você precisa pegar o preço daquela informação, né? Então, vamos colocar aqui, vou colocar aqui a palavra preço. Lembre-se, não é de bom tom você colocar cedilha, né? A gente sabe que a palavra preço, gramaticalmente, tem uma cedilha, né? Mas não é de bom tom você colocar, isso a gente viu lá nas regrinhas de criação da variável. Então eu vou colocar direto, né? Vai ficar preco, né? Preço, pessoal, é número. A gente sabe que número pode ser float ou int, mas a gente sabe que preço é uma coisa que pode ser inteiro ou quebrado. Então, como pode vir qualquer coisa, a gente coloca o quê? Float, né? Float, o input, que é a função para pedir essa informação, e vou pedir a informação da seguinte forma: digite o preço do produto. Pronto, já foi aí a primeira informação, ou seja, eu peguei essa informação. É em cima dessa informação aí, pessoal, que eu vou ir para um caminho em promoção ou preço normal, né? Que fala lá a questão. Mas note que essa questão é legal, ó. Preço seja maior ou igual a 50. Olha que legal. Ele já deu aqui o fator de decisão. O preço seja maior ou igual a 50. Você só vai transformar isso aí, essa frase aí, pessoal, na programação. E está bem na cara, né? Essa questão. Quem é o preço? Aqui, a variável preço. Opa, começa com if, né? Se a variável preço, ó,
seja maior ou igual, ó, transformei aquele textozinho lá, né, do maior ou igual, para o símbolo matemático aqui, né? Maior ou igual a 50, não é isso? 50 é um número, é uma coisa direta. Seja maior ou igual a 50. Então, note que essa frase que está aí marcada para você, né? A frase aí da atividade, né? Da atividade da questão 2, acabei de transformar, digamos assim, o português, né? A frase que está para o código da programação que foi esse aí, ó. If, né? Preço maior ou igual a 50. Então, se isso acontecer, ele diz o seguinte, ó. Em promoção, caso o preço seja maior ou igual a 50. Então, olha, se isso aí for maior ou igual a 50, eu vou colocar essa frase, em promoção, né? Eu estou só seguindo o que a própria questão está me dizendo, ó, em promoção. Já fiz a primeira resposta, que é em promoção. Ah, a outra, pessoal, que é o caso contrário, né? Deixa eu voltar lá, ó. O caso contrário deve apresentar preço normal. Tá muito na cara essa questão, ela tá muito fácil de responder. Se eu já fiz por um caminho promoção, eu utilizo o else para fazer o outro caminho. Então note, né, que as coisas vão começar a ficar parecidas, que é aqui é o preço normal, né? Então essa questão ela é feita dessa forma, é através desses códigozinhos aí que só pegou 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Note que, obviamente, dependendo de cada questão, você vai ter códigos maiores, com mais linhas, códigos menores. Né? Nesse caso aí dessa questão, ela é bem simples, ela pegou somente 5 linhas. Mas se você notar, analisar, eu sempre peço para você tentar fazer isso, análises, né? Analise o código de uma questão, analise o código de outra e veja quais são as semelhanças, qual é o raciocínio lógico, tem algo em comum, tem algo parecido? Se você notar, tem. Veja que ambas as duas questões que a gente já fez, a 1 e a 2, elas têm uma semelhança seguinte, elas só têm dois caminhos, elas só têm duas respostas, uma coisa ou outra. E note, para essas determinadas situações, você utiliza o if e o else. Note a semelhança, né, dessa primeira para essa segunda. Obviamente que o fator de decisão da primeira, pessoal, é diferente, né? Óbvio. Mas a construção, o raciocínio lógico é igual. Note aqui, ó, começo sempre com if, eu já falei isso, né? Não tem como você sair disso. E o else, note, ó, mais uma vez, não tem nada aqui depois do else, você não vai testar nada. O teste, de uma certa forma, já foi feito. Então, ou é esse primeira resposta, ou é uma coisa, ou é outra, baseado no fator de decisão que vai estar lá no if. Então, note, né, analise as duas questões, que elas são bem parecidas, né? O raciocínio de implementação delas, tá bom? Então, você tem if e else aí nas duas. Vamos colocar aqui para rodar, para ver de fato. Então, ó, digite o preço do produto. Eu vou colocar aqui, vou fazer um teste, o maior que 50, né? Vou colocar aqui 120, por exemplo. Vou dar um enter, ele vai dizer o quê? Ó, em promoção. Por que em promoção? Porque é maior, né, pessoal? 120 é maior que 50. Então, ele caiu nisso aqui, ó. Em promoção, tá? Vou botar o outro para um preço, ou seja, menor que 50, né? Eu vou colocar agora aqui R$32. Ele é menor que 50, então vai cair naquele outro caso, que é o preço normal, certo? Então veja que eu fiz as duas situações para você ver que realmente está indo, né, corretamente, bonitinho, perfeitinho, para ambos os caminhos aí que existem, certo? Vamos aí para a terceira questão aí dessa prática 4. A terceira questão diz o seguinte, ó. Crie um código que receba nome, idade, né, seu nome, sua idade, o nome de um amigo e a idade dele. Bom, você tem 4 coisas aqui para fazer. Você vai ter que ter o seu nome, a sua idade, o nome do seu amigo e a idade dele. Então, 4 variáveis aqui, utilizando, obviamente, o input, né, já que você precisa dessa informação. Então, vamos parar aí por enquanto e começar a fazer essa parte, né? Vou colocar aqui, ó, Q3, tá? E vamos começar aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, nome 1, né? Que é o seu nome, no caso. E aí, eu vou colocar assim, ó, seu nome. A idade 1, né? Idade, deixa
Deixa eu colocar tudo minúsculo para ficar bonitinho. Idade 1. A idade, pessoal, é o quê? É número, né? A idade sendo número, e a gente sabe que esse número que vai vir aí, da idade, é um número inteiro, né? Não tem como você dizer que tem, sei lá, 15 anos e meio. Você nunca vai falar isso, né? Ou você fala que tem 15 anos, ou você fala que tem 17, 16. Observe que sempre é um número inteiro, tá? Então, para a idade, você vai colocar aí o int antes do input. E agora eu vou colocar aqui e sua idade. Agora, para agilizar a minha vida, a vida de todo mundo, lembre-se, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque as duas outras coisas que eu vou pegar, pessoal, é bem parecida. É nome e idade também, só que é do amigo. Então eu só vou mudar aqui a variável. Vai ser o nome 2, a idade 2, né? Até para agilizar, mas a construção é a mesma. Aqui não vai ser mais o seu nome, vai ser o quê? Nome do amigo. Aqui não vai ser mais a sua idade, vai ser o quê? Vai ser a idade do amigo, tá? Então veja, né, que as construções elas acabam ficando igual. Basta você fazer as duas primeiras e utilizar, né, dessa artimanha do Ctrl+C, do Ctrl+V para agilizar o seu código. Repito, quem faz pelo celular, para você ter essa coisa de copiar e colar, você tem que fazer pelo modo editor. Pelo modo editor você consegue copiar e colar, até para agilizar o teu código. Voltando aqui para a questão, já peguei aí o que eu tinha que pegar, né? De acordo aí com a questão. Cria um código que receba seu nome, sua idade, o nome de um amigo e a idade dele. Perfeito. Já peguei essas informações. Aí o programa continua. O código deverá informar quem é o mais velho. Né? E também dizer quantos anos terá cada um em 2029. Eu já fiz as duas primeiras, assim, as duas primeiras partes, não, já fiz a primeira parte da questão. Deixa eu voltar lá. Aí ele continua, né? O código deverá informar quem é o mais velho. Eita, pessoal, vamos lá. Como é que eu descubro quem é a pessoa mais velha? Eu posso fazer o seguinte: se a idade 1 for maior que a idade 2, o que vocês entendem com isso aí, pessoal? Se a idade 1 é maior que a idade 2, quem é o mais velho dos dois, se eu fizer isso? Isso, idade 1, né? Muito bem. Veja o seguinte, que se eu botar dessa forma, ó, se a idade 1 é maior que a idade 2, né? O que eu já sei, o que as meninas botaram aí, tá correto o raciocínio. A idade 1 é maior, né? Porque já tá colocando aqui, ó, maior, ou seja, se é maior, significa que a idade 1 é o mais velho, a pessoa que tem essa informação aí da idade 1 é mais velho. Então, se acontecer isso, eu vou colocar assim, ó, print, é o seguinte, quem é que tem a idade 1? É o nome 1, né? Vou colocar assim, ó, nome 1, você é mais velho, certo? Ora, aqui eu só tenho dois caminhos, né? O caminho se um é mais velho e o outro se esse primeiro caminho, o nome 1, né, que tem a idade 1 é mais velho, qual é o outro caminho, pessoal? É ao contrário. Significa que é o nome 2 agora que vai ser o mais velho, correto? Note que sempre vai ser assim. O primeiro você coloca uma coisa, o else é o contrário do primeiro, certo? Só para dar uma dica aí, se você quiser até anotar, seria bom. Note, ó, essa primeira resposta, que é o primeiro caminho, você colocou assim, ó, o nome 1 é mais velho, pelo raciocínio que vocês acabaram de dizer. O else é o contrário desse primeiro aí, é o contrário do if. Se o nome 1 foi para o if, exato. Agora, quem é o contrário, né? O que ainda não foi colocado? Ora, o nome 2. Se eu só tenho um caminho, na verdade só tenho dois caminhos, se o primeiro caminho já foi, ó, que é o nome 1 é mais velho, né? A criatura lá, a pessoa que tem a idade 1, né? Se a pessoa que tem a idade 1 já foi mais velho, então o outro caminho só resta o quê? A outra criatura, né? A outra pessoa, correto? Então note que sempre o if e o else, como eu já falei, né? Só tem dois caminhos, só tem duas respostas.
se você já fez a primeira resposta, que é o if, o que falta é a outro caminho, é a outra resposta. O que vai ficar no else é só inverter, correto? Tá perfeito o que a Stephanie colocou. É só inverter. Você pode fazer dessa forma. Aí eu fiz já, identifiquei, né, quem é o mais velho. Agora o programa não para por aí. O programa ele continua, ele faz um outro questionamento, né, ó. Você tem que informar quem é o mais velho e também dizer quantos anos terá cada um em 2029. Então vamos lá, pessoal. A gente já sabe quantos anos cada um tem, né? Porque a gente tem aqui a variável idade, certo? A gente tem a variável idade. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu vou só descobrir, de uma certa forma, a gente está em 2020, né? A gente quer saber quantos anos terá em 2029, né? Bom, a gente está em 2020. Para você descobrir quantos anos tem até 2029, é uma coisa fácil, né? A gente sabe que tem 9 anos aí para frente, né? É só você fazer o seguinte, 2029 menos 2020, correto? Eu estou fazendo só uma contazinha matemática para você colocar aqui nessa variável ano, mas você poderia fazer direto, certo? Então, eu posso fazer assim, ó, depois do print, desculpa, depois do if, depois de tudo, eu posso dar essa resposta geral, que é quantos anos cada um, né, vai ter daqui em 2029. Então, eu posso fazer assim, ó, nome 1, você terá, vai ser a idade 1, né, dele, mais quanto? A variável ano. Você terá esses anos aí, né, ele somou, você terá tantos anos, e o nome 2. Mesma ideia, né? Mesma lógica. Terá quanto é idade 2, né? Idade 2 mais ano, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Deixa eu explicar o que eu estou fazendo. Então, eu estou dando uma resposta, né? Estou dando uma informação, uma mensagem daquilo que o programa pediu. Quantos anos, deixa eu voltar lá para a questão, ó. Também dizer, ó, quantos anos terá cada um em 2029. A gente sabe que 2029 está faltando 9 anos, né? Então eu fiz essa continha simples, ó, 2029 menos 2020. E armazenei essa continha dentro da variável ano. Significa o seguinte, você, sei lá, você tem 15 anos hoje, né? Daí em 2029, pessoal, você vai ter 9 anos a mais. Então você vai somar isso aí. Você vai estar com 24 anos, né? Então, se você somar isso, você vai estar com 24 anos. Então, foi isso que eu acabei de fazer aqui no print. Note que esse print, ele está fora do if. Professora, como é que você sabe que está fora? Note, pessoal, o seguinte. Quando eu faço o if e o else, uma coisinha, né? Assim que você bota esses dois pontos do if e do else, pessoal, são obrigatórios. Então, assim que você bota os dois pontos, note, quando você dá o enter, tanto no celular como no computador, não importa. Automaticamente, para você começar a digitar, ele fica afastado, né? Dá um espaço. É justamente para organizar, saber que isso aqui, ó, esse print que eu estou selecionando, ele faz parte do if, correto? Esse outro print aqui que eu estou selecionando, ele faz parte do else. Se eu continuar a escrever aqui, ó, se eu continuar a fazer qualquer coisa aqui, vai ser dentro do else. Note aqui que está acompanhando, né? Agora, se eu quiser colocar fora, eu volto, né? Eu coloco aí o backspace, né? Chamada teclazinha para voltar, né? Lá no celular tem aquela setinha, digamos assim, para voltar. E aí, note, ó, que o cursor, né? Essa setinha aí, essa barra, ele fica piscando na mesma linha do if e do else, ou seja, tá fora, né? Tá fora do if e do else, correto? Então, quem usa o celular utiliza essa tecla como se você estivesse apagando, né? Que aí ele vai voltar lá pro início, tá? E aí, pessoal, esse print é o seguinte, né? Veja, nome 1, observe que é a variável que tem o nome, né? O nome da pessoa, nome 1. Aí ele continua, você terá. Aí eu fiz uma conta dentro do print. Professora, pode fazer isso? Pode, né? Você pode fazer uma conta dentro do print, utilizando o quê? As variáveis. Note que para fazer conta, pessoal, tá fora das aspas duplas, correto?
Note, né, que eu acho que já deu para você perceber que tanto variável, né, as variáveis e as contas que você pode fazer, elas ficam fora das aspas duplas. Então vai aparecer lá o nome da pessoa, né? Você terá a idade que ele tem, né, atualmente, a idade que ela tem atualmente, que é a idade 1, que está lá na variável idade 1, mais o ano. Essa variável ano, pessoal, é justamente esse 9 anos, né, que eu fiz a conta para saber daqui a 2029. Professora, eu fiz de cabeça já direto, eu já sei que daqui a 2029 tem 9 anos. Eu poderia colocar direto o número 9? Poderia. Poderia, que eu vou até deixar assim, né? Para a idade 1 eu vou colocar idade 1 mais o 9, que é a quantidade de anos diretamente. Então, ó, nome 1 você terá idade, a idade que você tem mais 9 anos, e o nome 2 terá a idade 2, né, que é a idade desse nome 2, né, dessa pessoa 2 aí, mais o ano, que é a variável ano que tem a continha que não deixa de ser 9. Eu vou fazer ambos, eu coloquei aqui 9 direto e coloquei a variável para você ver que dá certo os dois, ok? Os dois vão dar correto. Então vamos rodar aqui, né? Vamos executar. Ok, run. Então vamos lá, seu nome, né? Então vamos começar aqui com, digamos assim, a Maria, né? A Maria tem quantos anos? A Maria tem 15 anos, tá? Maria tem 15 anos e o amigo dela, o Alberto. Então, o Alberto tem, sei lá, o amigo aí tem 17 anos. Vou botar números aqui aleatórios, né? Aí vai informar quem é a pessoa que é o mais velho, né? A primeira coisa, através do if e do else. Então ele vai mostrar quem é o mais velho e automaticamente já mostra aí quantos anos cada um vai ter daqui em 2029. Então, olha só, Alberto, você é mais velho. Correto, né, pessoal? O Alberto tem 17, a Maria só tem 15, o Alberto é o mais velho. E Maria, você terá 24 anos e Alberto terá 26 anos daqui em 2029. A gente só faltou esclarecer mais esse pouquinho, né? Então, eu vou botar aqui para esclarecer melhor, para ficar mais claro, em 2029, né? Para ficar mais bonitinho. Vou botar para rodar de novo, né? Botar outros nomes, outras idades, né? Deixa eu botar aqui agora o Robson, né? Que disseram aí, Robson. O Robson tem quanto? Sei lá. Vou botar idades maiores. O Robson tem 43 anos. E o amigo dele. Vou botar agora o João, né? O João. Vou botar um que é menor, né? Que é mais novo. O João tem 38. Então vai mostrar, obviamente, a gente olhando aí, que o Robson é o mais velho, né? Mas o programinha tá. Espera-se que o programinha esteja calculando isso corretamente, né? Ó. Robson, você é mais velho. E Robson, você terá 52 anos e João terá 47 anos em 2029. Tá correto, né? Se a gente somar aí 43 mais 9 e 38 mais 9, a gente vai encontrar essas informações aí de idade, tá, pessoal? Então veja, né, que eu testei aí ambos os caminhos, né? O caminho em que o segundo, né, digamos assim, o amigo 2, né, o segundo é mais velho, que foi essa primeira aí, e que o primeiro é o mais velho, né? Note que tudo depende aqui, né, desse if, ó, tá? A idade 1 é maior, então aquela idade 1, quem tem a idade 1 é mais velho, e ao contrário, o outro será mais velho. Então, é dessa forma que você faria aí a terceira questão. A terceira é uma questão realmente que exige um pouquinho mais de raciocínio. Eu vou fazer aqui a quarta questão, pessoal, vou fazer na ordem, tá bom? E aí, com essa dica da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, né, os demais aí tentem fazer a quinta e a sexta aí durante essa semana. E aí na próxima aula a gente vê se está tudo corretinho, né? Mas tentem fazer, tá, pessoal? A quarta questão, ela é bem simples também, né? Ela diz o seguinte: para doar sangue, você precisa ter mais de 52 quilos. Então, crie um programa que receba o nome do doador e o peso. E diga se ele pode doar não, ou não, né? Se pode doar o sangue ou não. Mais uma vez, a gente cai numa questão que tem dois caminhos. Ou se pode doar, ou se não pode doar. Mas como é que você sabe se a pessoa pode doar ou não, pessoal? Baseado aqui no peso dela, né? Já tá aqui, ó, ele já coloca, digamos assim, o fator de decisão, né? Você precisa ter mais de 52 quilos, ou seja, se o peso da pessoa for maior que 52,
que vai acontecer? Ela pode doar o sangue, perfeito? Então veja que o raciocínio ele é bem simples, bem parecido aí com a segunda, né? Bem parecida com a primeira. Sempre você vai ter um fator de decisão para essas questões, pessoal. Sempre, sempre, tá? Não seria decisão se você não tivesse esse fator de decisão, né? Então sempre você vai ter uma coisa que vai te dizer se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Então vamos lá para a questão de número 4, né? Então a Q4 diz o seguinte, ele pede o nome, né? O nome do doador. Então eu vou colocar aqui o nome, variável nome. Vou botar aqui o nome do doador. E agora, qual foi outra coisa que ele pediu? Deixa eu voltar aqui, foi nome e peso, né? Variável peso. Aí entra naquela questão, né? Peso, a gente sabe que é número. E esse número pode vir quebrado, né? Do peso. Então eu vou usar o float antes do input, tá? Então, o nome do doador e o peso. Peso do doador. Perfeito? Então, fiz aí, digamos, essa primeira parte da questão, né, para receber essas informações através do comando input. Então, fiz isso. Agora, pessoal, eu vou dizer se a pessoa ela pode doar ou não, né? Note, ó, se a pessoa pode doar ou não. Mas para eu saber isso, obviamente eu vou utilizar a função if, né? Esse meu fator de condição, pessoal, tá baseado no quê? No peso da pessoa. Então vai ser assim, ó, se o peso da pessoa for maior que o quê? 52, né, que diz a questão, para doar sangue, precisa ter mais de 52 quilos. Então, qual é a variável que tem essa informação? É a variável peso, né? Então, se a variável peso for maior que 52, o que vai acontecer? Vou mostrar aqui o que vai acontecer, né? Vou colocar assim, ó, você pode doar sangue, né? Parabéns. Você pode salvar a vida, né? Certo? Você pode doar sangue. Ora, bolas. Se a gente já fez uma coisa que deu certo, que pode doar sangue, a outra vai ser o contrário. Qual é o contrário de pode doar sangue, pessoal? Não pode doar, né? Então, note que o else sempre é o contrário da primeira resposta lá do if, né? Você não pode doar sangue. Então, note que sempre quando tem dois caminhos, é sempre assim. Para o if é uma coisa que você escolheu, tá? E para o else é a outra coisa, é o contrário daquela primeira coisa. Por isso que o else, pessoal, não precisa de teste, porque o teste aqui já foi feito no if, né? O else é sempre o resto, né? O que sobra, a resposta, o caminho que sobrar, tá? Nesse caso aqui, quando eu tenho dois caminhos apenas, né? Quando eu tenho duas respostas, digamos assim. Então, se o peso que a pessoa colocou lá for maior que 52, ok, ela pode doar o sangue, né? E o contrário disso é você não pode doar sangue. Acho que essa questãozinha tá bem simples, né? Ela é bem intuitiva, ela é bem simples, bem parecida com a 2, com a questão de número 2. Vamos botar aqui para funcionar, né? Para a gente testar os dois caminhos, né? Então vamos lá, nome do doador. Pronto, Eduardo. Eduarda, vamos testar primeiro, né, que a Eduarda pode doar sangue, né, então ela vai ter que ter um peso maior que 52, né, então vamos colocar aqui 65,4, pronto, né, ela tem esse peso aí, né, de 65 quilos e 400 gramas, tá? Então, ó, você pode doar sangue, né, então o programinha fez corretamente. Vamos rodar de novo para uma outra situação em que a pessoa não pode doar, ou seja, vai ter o peso menor, né? Laura, né? Botaram aí Laura. Laura, vamos colocar agora que ela tem 45, né? Colocaram aí o peso de 45. 45 a gente sabe que é menor que 52, então vai ter que dizer que ela não pode, ó. Ou você não pode doar sangue. Então veja que sempre só vai ter dois caminhos. E esses caminhos são baseados no peso, né? O fator de decisão aí é o peso da pessoa. Então a gente fica aí nessas 4 primeiras questões, certo? A quinta e a sexta vai para vocês tentarem mais um pouquinho aí bater cabeça nelas, né? Para tentarem fazer, tá? A sexta questão que o Emanuel estava pedindo, né? Que ele disse que não conseguiu. Então você tem que entender, pessoal,
Como é que você descobre se o número é positivo ou negativo? Isso, matematicamente falando, não tem como você descobrir. Você descobrindo essa lógica e você mata a questão. No mais, tá, pessoal? Tentem refazer essas questões sem olhar, né, para ver se você conseguiu realmente compreender tudo. Então, valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado. Próxima terça-feira tem aula, né, nesse mesmo horário, 10 horas.